Matemática, sétimo ano. Escola Municipal José Pedro Mota, professor Antônio Zacarias. Cara estudante, tudo bem com você? E aí, está se protegendo? Está fazendo a sua parte? Vamos nos unir para combater essa pandemia que já tem chegado em nosso município. Faça a sua parte e com certeza em breve tudo isso vai passar. Iniciando. Na última aula, iniciamos os estudos sobre frações. Para continuar, que tal estudarmos as operações com frações? Nós já trabalhamos as frações, mas seria interessante aprendermos como realizar as operações com elas. Vamos lá? Adição e subtração. Primeiro caso, soma ou subtração de frações com denominadores iguais. Quando os denominadores das frações forem iguais, basta somar ou subtrair seus numeradores e manter o denominador. Exemplo: 9 sobre 5, ou seja, 9 quintos, mais 12 quintos, é igual a... Nós conservamos o 5, o denominador, e somamos os numeradores. 9 mais 12 é igual a 21 sobre 5, 21 quintos. Não é isso? Seguindo, outro exemplo de adição. 3 quartos mais 7 quartos é igual a... Conservamos o 4, que é o denominador, e somamos 3 mais 7 é igual a 10 quartos. Mas se notarmos, esta fração pode ser simplificada, não é isso? Porque tanto o 10 quanto o 4 eles podem ser divididos por 2. Sendo assim, 10, né, dividido por 2 é igual a 5. E 4 dividido por 2 igual a 2. Essa é a fração simplificada de 10 quartos. Nesse caso, 3 quartos mais 7 quartos dá 2 quintos, né, no final. Vejamos agora exemplos de subtração. 19 quintos menos 12 quintos é igual a... Conservamos o 5. 19 menos 12 é igual a 7 quintos. Facinho. Outro exemplo. 9 quartos menos 3 quartos é igual a... Conservamos o 4. 9 menos 3 é igual a 6 quartos. Esta fração também pode ser simplificada, porque, se vocês notarem, tanto o 6 quanto o 4 pode ser dividido por 2, não é isso? Então, vamos lá. 6 dividido por 2 igual a 3, e 4 dividido por 2 igual a 2. Então, 9 quartos menos 3 quartos é igual a 2 terços, perdão, é igual a 3 meios. Segundo caso, soma ou subtração de frações com denominadores diferentes. Quando os denominadores forem diferentes, é necessário realizar um procedimento para encontrar frações equivalentes. Para isso, poderemos realizar o passo a passo a seguir, né? O passo a passo seguinte. Então, é um pouquinho diferente, mas não é complicado. Presta atenção que a gente consegue. Primeiro passo: o mínimo múltiplo comum. Calcule o mínimo múltiplo comum entre os denominadores das frações a serem somadas ou subtraídas. Nesse caso, 3 quartos mais 7 sextos é igual a quanto? Primeiro a gente tem que calcular o MMC de 4 e 6. Qual é o MMC de 4 e 6? 4 e 6 nós vamos fatorar, não é isso?
Qual é o número primo que a gente pode fatorar aqui? É o número 2. Então, 4 dividido por 2 dá 2. E 6 dividido por 2 dá 3. Ainda podemos por 2? Sim. 2 por 2 dá 1. O 3 não divide, repete. Agora por 3, né, vai dar 1. Aqui vai ficar assim. 2 vezes 2, 4 vezes 3 dá 12. Sendo assim, o MMC de 4 e 6 é igual a 12. Segundo passo, novos denominadores. O valor encontrado no passo anterior será o denominador das frações equivalentes procuradas. Para cada fração dada, escreva uma fração em que o denominador é o MMC obtido no passo anterior e deixe o espaço do numerador para ser preenchido no passo seguinte. Então, nossas frações anteriores eram 3 quartos mais 7 sextos. Elas vão passar a ser, né, frações equivalentes com 12 sendo o numerador delas, né, deixando o espaço dos numeradores em branco. Vamos lá. O terceiro passo. Encontrando os numeradores das frações equivalentes. Divida o MMC obtido no primeiro passo pelo denominador da primeira fração e multiplique o valor desse cálculo pelo numerador dessa fração. Este resultado é o numerador da primeira fração, equivalente. Repita o procedimento para encontrar todos os numeradores das frações equivalentes. Vamos lá. Nós tínhamos que é 3 quartos mais 7 sextos, não é isso? Nós encontramos o 12 e colocamos no lugar dos denominadores, não é isso? Então nós vamos 12 dividido por 4 é igual a 3. 3 vezes 3 é igual a 9. Então o 9 passa a ser o novo denominador da primeira fração. Perdão, o novo numerador da primeira fração. E aqui, 12 dividido por 6 dá 2. 2 vezes 7, 14. 14 passa a ser o novo numerador. Quarto passo. Somar ou subtrair as frações. Já que os denominadores já são iguais, é o mesmo procedimento anterior. A gente conserva o denominador e soma os numeradores. 9 mais 14 é igual a 23 dozeavos. É o resultado desta adição. Vamos para outros exemplos. Outro exemplo de adição. 9 meios mais 14 quintos é igual a... Calculamos, primeiro devemos calcular o MMC de 2 e de 5. Dividindo aqui dá por 2. Depois a gente divide por 5. Nós temos que o MMC de 2 e 5 é 10. Então nós reescrevemos as frações com denominadores 10, não é isso? E fazemos aquele procedimento. Dividimos pelo denominador. 10 dividido por 2 dá 5. E multiplicamos pelo numerador. 5 vezes 9, 45. O mesmo procedimento com a segunda. 10 dividido por 5, que é o denominador, dá 2. 2 vezes 14, que é o numerador, dá 28. Conservamos o denominador e somamos os numeradores. 45 mais 28 é igual a 73 dezeavos. 73 décimos. Vamos para outro exemplo. 6 sétimos mais 8 nonos é igual a... Calculamos primeiro o MMC de 9 e de 7, que são os denominadores. Não é isso? Nós podemos dividir por qual número primo? Por 3, não é isso? 9 dividido por 3 dá 3. Como o 7 não divide, a gente repete. 3 dividido por 3 vai dar 1. Então,
O 7 vai repetir. Agora a gente pode dividir por 7. É isso? 7 dividido por 7 dá 1. Então a conta vai ficar 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 7 dá 63. Então os novos denominadores serão 63. Não é isso? Agora fazemos outro procedimento, dividindo pelo denominador e multiplicando pelo numerador. 63 dividido por 7, 9. 9 vezes 6, 54. Mesma forma, 63 dividido por 9 dá 7. 7 vezes 8 dá 56. Conservamos o denominador em comum, não é isso? Igual. E adicionamos os numeradores. 54 mais 56 é igual a 110, 63 avos. Vamos agora para um exemplo de subtração. 16 sobre 7 menos 11 quintos. Calculamos o MMC de 7 de 5, não é isso? O MMC de 7 de 5 é igual. O primeiro número primo que nós podemos dividir aqui é o 5, não é isso? O 7 repete e fica só 1. O segundo é o 7. 7 dividido por 7 dá 1, repete 1. Então, nós temos que o MMC de 7 e 5 é 35, né? 5 vezes 7, 35. Reescrevemos os denominadores, né, como 35, e fazemos o outro procedimento. 35 vezes 7, 35 dividido por 7, 5. 5 vezes 16, 80. O mesmo procedimento. 35 dividido por 5 dá 7. 7 vezes 11 dá 77. Conservamos o 35. 80 menos 77 é igual a 3,35 avos. Vamos para mais um exemplo. 3 meios menos 1 quarto é igual a... Nós calculamos primeiro o MMC de 2 e de 4. O MMC de 2 e de 4. 2 dividido por 2, né, dá 1. 4 por 2 dá 2. Ainda podemos por 2? Sim. 2 por 1 repete, 2 por 2 dá 1. Então, o MMC de 2 e de 4 é 4. Reescrevemos os denominadores e fazemos o procedimento. 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 3, 6. Não é isso? 4 dividido por 4 dá 1. 1 vezes 1, 1. Então, reescrevemos. Repetimos o 4, denominador, 6 menos 1 é igual a 5 quartos. Multiplicação, né? Nós já vimos a adição e a subtração, vamos ver agora a multiplicação. O processo de multiplicar uma fração pela outra é simples. Basta multiplicar o numerador de uma fração pelo numerador, o número de cima, né, da outra fração, e multiplicar o denominador, o número de baixo, de uma pelo denominador da outra. Exemplo: 5 terços vezes 1 meio é igual a 5 vezes 1, 5. E 3 vezes 2, 6. Ou então 5 sextos. Outros exemplos: 2 quintos vezes 3 sétimos. 2 vezes 3 dá 6. 5 vezes 7 dá 35. 7 nonos vezes 8 terços é igual. 7 vezes 8 dá 56. 9 vezes 3, 27. 15 oitavos vezes 1 quarto é igual. 15 vezes 1, 15.
8 vezes 4, 32. Multiplicação de uma fração por um número natural. Todos os números naturais podem ser representados como uma fração, uma vez que todos esses números naturais são divisíveis por 1. Ou seja, 5 sobre 1 é igual a 5, né? Se a fração representa uma divisão, é a mesma coisa de estar dividindo o 5 por 1, mas a gente não precisa colocar, né? Então, todo número natural é entendido como uma fração com denominador 1. Mesma coisa, né? 2 é igual a 2 sobre 1. Sendo assim, 2 vezes 3 sétimos é igual a 2 vezes 3, 6. 1 vezes 7, 7. 7 vezes 8 terços é a mesma coisa que 7 vezes 8 dá 56. 1 vezes 3, 3. 15 vezes 3 quartos é a mesma coisa que 45, né? 15 vezes 3 dá 45 e 1 vezes 4 dá 4. Divisão. A multiplicação ela é bem fácil. Multiplicador por multiplicador, denominador por denominador. Já na divisão, né, a divisão de fração parece complicada, mas não é tanto assim. Se você já aprendeu como multiplicar frações, como a gente viu agora, denominador por denominador e multiplicador por multiplicador, numerador por numerador e denominador por denominador, eu errei, né? Basta saber a regra básica e não terá problemas em resolver. Vamos lá. Para dividir as frações, você deve manter a primeira fração e multiplicá-la pelo inverso da outra. Veja a seguir alguns exemplos que vão ajudar a entender esse processo. Exemplo: 2 quintos dividido por 3 sétimos. É igual a gente conserva a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Qual é o inverso de 3 sétimos? É igual a 7 terços, né? A gente inverteu. O 3 passou para ser... O 3 que era o numerador passou a ser o denominador e o 7 que era o denominador passou a ser o numerador. Então, conservamos a primeira e multiplicamos pelo inverso da segunda. Agora, 2 vezes 7 é igual a 14. 5 vezes 3 é igual a 15. É só fazer o x, né? Multiplicador pelo denominador e denominador pelo multiplicador. Exemplo: 1/9 dividido por 1/3 é igual a 1/9 vezes 3, né? Então, 1 vezes 3 é 3. 1 vezes 9 é 9. Aqui nós podemos simplificar, né? Como nós podemos simplificar? Um número que divide 3 e 9 é o 3. Então, 3 dividido por 3 vai dar 1 e 9 dividido por 3 vai dar 3. Então, é o resultado desta divisão. Divisão de uma fração por um número natural. Todos os números naturais podem ser representados como uma fração, uma vez que todos esses números naturais são divisíveis por 1, como a gente viu lá na multiplicação. Ou seja, 3 sobre 1 é igual a 3, é igual a... Era um 3 ali. Ou 4 é igual a 4 sobre 1, né? Como a gente viu lá na multiplicação. Sendo assim, 2 quintos dividido por 3 é igual a 2 quintos vezes... Seria vezes... Verdade, desculpa, eu me atrapalhei aqui, ó. 2 quintos dividido por 3 é a mesma coisa de 2 quintos dividido por 3 sobre 1. É isso como a gente viu. Então, a gente vai conservar a primeira fração e multiplicar pelo inverso da
segunda, que vai dar 2 vezes 1 dá 2 e 5 vezes 3 dá 15. Igual a 2 quinzeavos. Outro exemplo. 8 sobre 2 dividido por 2 terços. Tá vendo? 8 dividido por 2 terços. 8 sobre 2 terços. É igual a 8 sobre 1 dividido por 2 sobre 3, né? 2 terços. Vai ser igual a 8 sobre 1 vezes 3 sobre 2. Inverteu, tá vendo? É igual a 24, né? 8 vezes 3 dá 24. E 1 vezes 2 dá 2. Perdão, ali seria 2. 24 dividido por 2. É porque eu coloquei 2 aqui, mas seria o 2. 24 dividido por 2 daria 12, né? O resultado está ali 8, mas seria 12. O que estudamos hoje? Operações básicas com frações. Na adição e na subtração é preciso que as frações tenham o mesmo denominador. Daí é só conservar o denominador e somar ou subtrair os numeradores. Quando os denominadores são diferentes, é preciso encontrar frações equivalentes em que o denominador seja o MMC dos denominadores anteriores. Daí devemos encontrar os novos numeradores, né, com aquele procedimento de multiplicar pelo denominador anterior e depois, dividir pelo denominador anterior e multiplicar pelo numerador anterior. E depois, né, em seguida, somar ou subtrair eles. É só voltar lá, se ficou com dúvida, é só voltar, rever o vídeo que vocês vão entender. Na multiplicação, é só multiplicar os numeradores por numeradores e os denominadores por denominadores. Já na divisão, é só multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda. É fácil, não tem complicação. Agora é com você. Faça a leitura do capítulo 2 do seu livro didático e responda em seu caderno os exercícios indicados lá no grupo, né? Referências. Eu usei, além do livro didático de vocês, Matemática Essencial do 7º ano, essas referências aí para a produção dessa videoaula. Eu agradeço a participação de vocês, a audiência, e até a próxima aula.